Bom, o tema do nosso vídeo é Branqueamento do Brasil como um projeto de nação, proposto por Oliveira Viana. Os integrantes da equipe são o Kennard Emerson Gaspar Serra, Maria Vitória, Luiz Carlos Cantanhede e Ellen Conceição Rocha. Bom, o nosso vídeo tem como tema a proposta de branqueamento do Brasil. Por isso utilizamos trechos de filmes franceses, americanos, documentários e novelas do Brasil. Utilizamos como base para fazer a narração o texto de Vanilda Paiva, Oliveira Viana, Nacionalismo ou Racismo. As películas utilizadas são para que vocês tenham uma noção do pensamento de Oliveira Viana, que era um notório defensor da elite fazendeira e escravocrata do Brasil, e também um grande admirador do Reino Unido e dos Estados Unidos, ou seja, um grande admirador de um povo branco e imperialista. Oliveira Viana era filho de um senhor de escravos. Ele era herdeiro de uma fazenda. Foi professor universitário, auxiliou o regime Getúlio Vargas na questão da centralização política e auxiliou enormemente na elaboração da legislação trabalhista do Brasil nos anos 40 e foi ministro do Tribunal de Contas da União. Oliveira Viana era um grande defensor da elite rural do Brasil e foi fortemente influenciado por teóricos racistas do século XIX, como Arthur de Gobineau, Vacher de Lapouget e Gustave Le Bon. Todos teóricos franceses defensores da superioridade dos brancos arianos, que seriam os povos germanos e anglo-saxônicos. O objetivo de Oliveira Viana em suas obras, Populações Meridionais do Brasil, Evolução do Povo Brasileiro, dentre outras, seria o de justificar a dominação das velhas elites coloniais sob os auspícios de que essa nobreza era detentora desses privilégios, por uma questão de herança ao longo do tempo, em que essas elites sedimentaram no Brasil, pois os portugueses conquistaram o território, realizaram a produção da riqueza da nação e na elaboração de toda a cultura do país, obra que os negros, índios e a população mestiça em geral não tiveram, segundo ele, qualquer participação. Oliveira Viana, o objetivo da suporte teórico é para justificar o branqueamento do Brasil através da imigração europeia, pois a população negra era tida por ele como inferior. Ele afirmava que os negros serviam para desestabilizar o país por causa da sua animalidade, turbulência e além de servir como agentes disseminadores da criminalidade. Os brancos, ao contrário, ele sugeria que era a raça mais bela, mais nobre, mais forte, inteligente e capaz de criar uma cultura e civilização superior. Diante de todo esse argumento, Oliveira Viana vai propor que os herdeiros dos colonizadores herdem também todos esses privilégios conquistados séculos antes, com a questão da colonização do Brasil, excluindo desse processo as populações negras e indígenas, pois elas não deram nenhum elemento de valor nessas conquistas, segundo o próprio Oliveira Viana. Então, Oliveira Viana vai criar as bases de sustentação para a exaltação das elites e do imigrante branco, em detrimento das populações mestiças brasileiras, por uma série de fatores. As greves que ocorreram após a Primeira Guerra Mundial no Brasil, a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917, fazendo com que ele inicie uma produção voltada para reagir a essa insatisfação e manter o eterno domínio das elites que se sentem ameaçadas por esses movimentos. Surge assim um teórico que busca legitimar o poder das oligarquias dominantes, através de um discurso que exalta o papel dessas elites brancas em detrimento da população mestiça e marginalizada, porque essa última em nada contribuiu para a formação e construção de qualquer edifício social do Brasil. Oliveira Viana se coloca frontalmente contra a abolição da escravatura, pois, segundo ele, após a abolição do serviço compulsório em 1888, os negros entraram em um estado de degradação pior do que no período do cativeiro. Ele fornece elementos que negam a existência de conflitos sociais ou luta de classe no Brasil, colaborando para o mito de uma sociedade harmoniosa, afirmando que as elites rurais nunca haviam cometido qualquer deslize, pois as oligarquias rurais tinham espírito nobre e cavalheiresco. Como Oliveira Viana defende a manutenção do poder e privilégio da elite dominante branca, em detrimento da população indígena, negra e mestiça, ele vai propor o branqueamento do Brasil através de uma política de imigração europeia. Muito embora essa política de clarear a população brasileira existisse desde o início do século XIX,
onde se procurou estabelecer o privilégio da elite dominante branca e dos migrantes europeus, ao invés de fazer a integração econômica e social da população mestiça, porque também o Estado Imperial ele tinha essa intenção, né, desde o início do século XIX, em branquear o Brasil. Mas nesse caso, Oliveira Viana, orientado por racistas europeus do século XIX, ele também vai manter esse discurso de exaltação das elites, das oligarquias dominantes e do imigrante europeu, pois segundo ele, apenas esse modelo de indivíduo, o branco oligárquico e o imigrante europeu, eles poderiam criar uma verdadeira identidade nacional e desenvolver definitivamente o Brasil. O negro no Brasil seria eliminado através da importação das melhores raças europeias, pois os dominadores brancos são aptos a ter uma posição de mando, e as raças consideradas inferiores elas estão acostumadas a obedecer, e por conta disso desejam um líder forte que conduza a nação. As ideias de Oliveira Viana vão influenciar fortemente a constituição do regime ditatorial de Getúlio Vargas, pois Viana advoga em suas obras um Estado centralizador, do estilo em que foi no período imperial, criticando fortemente o liberalismo extremo da República Velha, e pode ser considerado um dos grandes artífices da legislação trabalhista brasileira, como a elaboração do Estatuto da Estabilidade do Funcionalismo Público e a Carteira de Trabalho, conquistas obtidas com o auxílio intelectual de Oliveira Viana. Podemos perceber que no Brasil, até mesmo as conquistas sociais partem de cima para baixo, pois essas conquistas elas foram elaboradas com certa ajuda de um teórico do racismo, e que tinha como objetivo excluir os negros e mestiços em geral das participações políticas brasileiras. E hoje podemos perguntar se, em certo grau, as preposições de Oliveira Viana não surtiram certo efeito, pois a população negra, indígena e mestiça ela se encontra excluída, pois os negros se encontram vivendo em condições muito difíceis. A maior parte dos detentos são negros, os empregos mais mal remunerados estão com os negros, as moradias mais precárias geralmente fazem parte do cotidiano dos negros. Oliveira Viana afirmava da necessidade de se manter as conquistas do povo branco e imigrante europeu, mas os indígenas, negros e mestiços deviam ser relegados a um plano subalterno de ente dominado. E o que se vê na atualidade são essas populações marginalizadas e relegadas a um papel de exclusão e não integração na sociedade nacional brasileira.